Boa tarde, minha gente. Pois então, tudo que temos feito só nos tem afastado do nosso Deus. Tudo o que nós fazemos realmente nos afasta de Deus. E Deus colocou-nos por atalaia sobre a casa de Israel. A cada um de nós. Deus colocou a mim, Deus colocou a você, Deus colocou a cada um de nós por atalaia sobre a casa de Israel. O que seria isso? Seria justamente que Deus tem dito para a gente que nós é que somos os responsáveis pela guarda de tudo aquilo que compõe a nossa sociedade. E como que nós podemos entender que podemos guardar a nossa sociedade? Seria especificamente guardando os conceitos éticos, os conceitos morais. Por exemplo, não pode matar, não pode roubar, não pode defraudar, não pode defraudar a justiça, não podemos permitir que nossos jovens se percam nas drogas, não podemos permitir que nossa história se perca, não podemos permitir que a história da nossa igreja se perca. Nós não podemos permitir que dentro dos limites da nossa, da nossa pátria, da nossa casa, da nossa igreja, da nossa fé, que entre coisas que não tenham nada a ver com aquilo que a nossa fé nos permite. Nós não podemos permitir que nossos filhos respondam-nos de qualquer jeito, simplesmente porque eles acham que podem responder. Não, nós temos que educá-los. Nós precisamos estar atentos à educação das crianças, porque é através da educação das crianças que nós vamos manter os nossos códigos éticos e morais bem acesos na sociedade. Porque, veja bem, aqueles que estão mais velhos, é natural que esses já sabem o que pode, o que não pode fazer, o que deve, o que não deve fazer, como proceder. Esses já sabem. Quem não sabe são as crianças, que têm que aprender com quem? Com os mais velhos. À medida que essas crianças começam a aprender, elas também terão o que passar para as suas próprias crianças quando no seu tempo. Enquanto não for tempo, claro, hoje ela não tem que passar nada a ninguém, por quê? Porque criança não está aí para cuidar de absolutamente nada, a não ser aprender a fazer o seu papel de atalaia. Porque, lembrando que todo aquele que quando a trombeta soar e você não tiver avisado o povo sobre o que está para acontecer, pode ter certeza, o sangue daquela pessoa será cobrado de ti. Agora, se você, porventura, foi e avisou que a trombeta está soando e exige isto, mais aquilo de você, ou do teu vizinho, do teu irmão, do teu colega, e esse não seguiu, então tá. A trombeta vai soar, ele vai morrer, mas o sangue dele não correrá sobre a tua cabeça. Por quê? Porque você o avisou. Esse é o papel do verdadeiro atalaia. O verdadeiro atalaia, ele sobe numa torre e fica lá do alto observando todo ao redor da cidade, ou da aldeia, ou da tribo, não importa. E ali ele fica observando tudo e quando vem o inimigo, ele já dá o grito lá de cima mesmo. Atenção, gente, vem vindo gente lá de baixo. Aí todo mundo já se arma, já fica preparado para pegar aquele que está vindo. Esse é o papel do atalaia. E você é atalaia, diz a palavra de Deus, que a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Agora, se no entanto falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Claro. Então você veja, é por esse motivo, e lógico, dentro disso que está escrito em Ezequiel capítulo 33, versículos 7 a 9 especialmente, mas o capítulo inteiro trata disso, porque trata dos deveres do verdadeiro atalaia. Então é que nós vamos ver que tudo aquilo que nós ouvimos da boca do Senhor é o que nós devemos
comentar e proclamar junto aos nossos irmãos, junto às pessoas que nos seguem, avisando as pessoas o que é que elas estão fazendo de errado, o que é que pode estar contaminando a casa dessa pessoa. Por exemplo, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Ezequiel 33:11. Então você veja que não existe interesse algum da parte do Senhor em que haja a morte de alguém apenas porque esse alguém está agindo de forma errada, está pecando. Não, o que interessa a Deus é justamente que nós, ao avisarmos essa pessoa se converta, procure mudar a sua vida de forma que ele possa não morrer na sua perversão, muito ao contrário disso, ele possa viver pela justiça e, enfim, ser salvo, ser resgatado pelo caminho, pela verdade, pela vida, que é Cristo, o Jesus de Nazaré. Então, veja, a nossa obrigação é que, quando o Senhor disser que aquele indivíduo morrerá porque está no mau caminho, então que nós, ao estarmos atentos à voz do Senhor, ao ouvirmos a voz do Senhor, possamos chegar à pessoa e dizer: olha, Deus está te avisando, Deus está comentando que os teus caminhos vão te levar à morte. E aí ele terá a oportunidade de consertar o seu caminho, ele terá a oportunidade de restituir aquilo que ele roubou, de pagar aquilo que ele roubou, de andar nos estatutos da vida, não praticar iniquidade, porque assim ele viverá, ele não vai morrer. E de todos os pecados que ele cometeu, Deus promete que não fará memória deles no juízo. Por quê? Porque juízo e justiça se fez. Então, portanto, ele certamente viverá. Quer dizer, todos nós temos a obrigação, em primeiro lugar, de andar pelos caminhos de juízo e justiça. Todos nós temos a obrigação de saber as coisas que são retas e que são o caminho do Senhor, para que, enfim, não tenhamos o julgamento sobre a nossa vida, mas também temos a obrigação de comunicar como atalaias aos nossos irmãos aquilo por onde eles andam, aquilo por onde eles estão fazendo coisas que poderão provocar a ira de Deus. E dessa forma, é claro que nós vamos ter a nossa obrigação. É claro que nós temos que comunicar, porque como atalaias, essa é a nossa profissão de fé. E quem é o atalaia? Aqui, até onde eu posso dizer que eu entendo, diz: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Quer dizer, a ti, pois, ó filho do homem, a mim está muito claro que diz a qualquer um que ouça essa palavra e que tenha o entendimento do que seja justo, do que seja correto. E a qualquer um daquele que não esteja preocupado em ficar apontando o dedo para o seu colega, para o seu companheiro. Porque o problema não está em apontar o dedo. Você fez uma coisa errada. Não se trata disso. Trata-se apenas de dizer: olha, veja, isso não está certo. Deus não se agrada disso. Você vai ter problemas. Você vai ter problemas por causa disso, está escrito aqui na palavra. Você vai orientar a pessoa vai ver, vendo aquilo, a pessoa terá a oportunidade de se consertar. Então, esse é o ponto. E é lógico que daí eu trouxe uma palavra para ler para vocês e eu quero que todo mundo preste atenção e depois medite no capítulo de Ezequiel 33 completo, que trata dos deveres do verdadeiro atalaia e do castigo de Israel por causa da sua presunção. Então eu vou ler o capítulo de Ezequiel 33, versículos 21 a 33, onde diz que o castigo de Israel por causa da sua presunção. No ano do 10º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde,
antes que viesse o que tinha escapado. Abrira-se-me a boca antes de pela manhã vir ter comigo tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, no entanto possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto: Assim diz o Senhor Deus: Comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue. Porventura haveis de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto o entregarei às feras para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Louvado seja sempre o nome do Senhor, bendito seja e bendita seja a santa e sagrada palavra. Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure, em nome de Jesus, para que tudo aquilo por onde você puser os teus pés seja abençoado. Tudo aquilo que você pretender para a tua vida seja bendito, para que Deus possa te honrar nesta terra que Ele tem te dado, a fim de que você possa caminhar por essa terra, tendo a certeza de que Deus é contigo, de que Deus está contigo. Dessa forma, eu tenho que te abençoar, conforme diz lá em Números capítulo 6, versículos 24 a 27. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Beijos. Bye. Fui.